Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos analisar essa vitória do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro com um destaque, brilho absoluto de Thiago Volpi. Mas não pode ser sempre assim, né, gente? Bom, o Volpi brilha, o Grêmio estreia vencendo e a gente precisa falar também do time do Quinteiros. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, demorei para gravar o vídeo aqui, final de semana, as coisas às vezes se embolam, mas eu assisti, tive um probleminha de saúde aí também, mas já tô de volta aqui para poder analisar essa vitória do Grêmio. Que vitória, hein? Uhul! Cara, eu tô cansado de comemorar vitórias, classificações do Grêmio, né, como foram na Copa do Brasil, constrangido. E a verdade é essa, eu tô constrangido de novo. Claro que o Campeonato Brasileiro ele é diferente, porque você tem 38 jogos, foi apenas o primeiro, e é óbvio que você, muitas vezes, quando o teu time não está ainda ajustado, é melhor você ter um tempo para ajustar e, enquanto isso, vencendo. Porque a gente sabe, a gente já passou por isso, em que muitas vezes as vitórias não vinham nos primeiros jogos e a gente ficava pensando, não, mas tem tempo de recuperar. E muitas vezes a gente sabe que isso não é verdade. Então, no momento em que o time não está pronto, tem algumas dificuldades significativas, tem jogadores ainda chegando, mas até quando a gente vai usar esse discurso? Não, calma, o time está em formação, está em formação, está em formação, e aí? E até quando a gente vai esperar que essa resposta não seja dada? E eu não quero aqui ser totalmente pessimista e fazer um vídeo negativo diante de uma vitória do Grêmio e diante de um grande adversário. A gente precisa entender que muitas pessoas colocaram o Atlético Mineiro como um postulante ao título brasileiro. A gente sabe, tem investimento, tem grandes jogadores, né? Contratou jogadores do Palmeiras aí, o Rony, o Gabriel Menino, tem o Hulk, que sempre é complicado, o Coelho foi uma boa contratação também do Atlético Paranaense. O Galo tem sabidamente uma boa equipe. Sofreu no Brasileiro do ano passado, mas chegou em duas finais, da Libertadores e da Copa do Brasil. Pô, e perdeu as duas, né, no comando do Gabriel Milito. Chegou o Cuca, deu uma ajustada, ganhou o Mineiro e assim, o time é bom, é bom. E o Grêmio tomou um sufoco. Se o Grêmio tivesse bem ajustado, não tomaria um sufoco? Eu não sei. O fato é que, cara, a temporada do Grêmio, ela é sufoco contra a Juventude, contra a São Raimundo, contra a Atlético e agora contra o Atlético Mineiro. Pelo menos a gente tá melhorando o adversário, né? Pelo menos o sufoco agora é com um nível de adversário um pouco maior. Mas, gente, a gente vai sempre depender do Volpi, que é o brilho, o destaque, o ponto positivo, que é maravilhoso. Você sabe o quanto eu não defendi a contratação do Volpi, porque eu nem sabia que o Grêmio ia contratar. Mas depois que contratou, eu disse pra vocês, cara, o Volpi é um goleiraço. Ele tem as suas falhas, em algum momento ele vai falhar, vai tomar um gol aqui, outro acolá, mas ele é um baita goleiro, ele é um líder, ele é um cara que sabe se portar, ele é um cara que pega muito. Pegou muito no México, pegou no São Paulo, a galera pegou um recorte lá dos últimos momentos dele, quando o time estava uma draga, inclusive, e determinou que aquilo era a carreira do Volpi, quando não era. Então o Volpi que a gente está vendo agora, ele é o Volpi que eu esperava, e o Grêmio resolveu esse problema, mais até do que com o Marquezin, na minha opinião. Então o Grêmio resolveu o problema de goleiro, tá? Esse não é o problema, definitivamente. Mas, cara, é difícil você ter que contar sempre com isso, porque, por exemplo, a vitória foi apertada, foi por 2-1. E assim, o Thiago Volpi, cara, ele teve uma atuação de Danley, de Marcelo Groy, de Mazzaropi, porque, cara, foram 6 ou 7 defesas difíceis, tá? Foram defesas tipo gol. Imagina assim, você que não viu o jogo, chance clara de gol, o Galo vai marcar, já marcou, pronto. Qualquer outro goleiro tomava, o Volpi pegou. Mas assim, a queima-roupa, uns 3 ou 4 a queima-roupa, ele pegou. O Volpi foi definitivo, cara, decisivo. Não tem outra questão da gente abordar aqui, senão Volpi 2, Atlético Mineiro 1. Porque o Grêmio, ok, teve um mérito ofensivo também de fazer 2 gols, mas não fosse o Volpi, o jogo era 5-2 pro Atlético Mineiro, nem sei se os gols do Grêmio tivessem saído, se o Grêmio toma um 3-0 ali até 15 minutos, que era o normal, pela maneira como o jogo começou. Então vamos lá, vamos falar do jogo. O Atlético Mineiro, sabidamente uma boa equipe, deu um sufoco no Grêmio nos primeiros 20 minutos, que o Grêmio não viu a cor da bola. O Grêmio não viu a cor da bola. E aí o Atlético chegou pelos lados, em que o Grêmio sofreu demais no começo do jogo pelos seus laterais, tanto pelo Igor Serrote na direita, mas muito mais pelo Lucas Esteves no lado esquerdo. O Grêmio sofreu com essas chegadas do Atlético Mineiro, mas teve jogada por dentro também. Cara, foi uma loucura, uma loucura. O fato de estar 0-0 ali até 20 minutos do primeiro tempo era um milagre, era um milagre. E o Grêmio encontrou 2 gols.
mas não apenas encontrou no sentido pejorativo do tipo, meu Deus, foi ao acaso. Não. Aí o Grêmio teve um mérito a partir daí, que é um recorte muito pequeno do jogo, de entender que, peraí, nós estamos sofrendo demais. Vamos avançar essa marcação aqui e vamos tentar roubar a bola do Galo na saída de bola para tentar evitar que os caras cheguem no meu campo ofensivo. E aí o Grêmio começou a roubar a bola no campo ofensivo. E aí começam a aparecer algumas figuras, eu nem falei para vocês da escalação, vocês já sabem, né? Mas enfim, uma escalação que é diferente, que é curiosa, eu vou colocar esses adjetivos. Porque ela tem dois volantes que ficam mais, o Villaçante e o Camilo. O Cuejar teve um problema muscular e por isso não foi para o jogo, nem relacionado. E o Edenilson como um meia articulador, como um meio campista, como um meia de criação, como um cara por dentro ali, um volante, né? Ele é volante, mas ele é um cara que pisa na área e tal, tanto que acabou fazendo o segundo gol. E fez muitos gols na carreira, mas que um pouco mais avançado. Mas dois jogadores mais de contenção, tá? Aí você tem o Arezzo, já que o Bright White está machucado, e essa é o grande problema que nós temos, Amuso e Kiki Oliveira, Christian Oliveira lá pelo lado direito. Então, basicamente um 4-3-3, mas é menos do que isso, né? Porque é um time que, teoricamente, se propõe a se defender. E, na verdade, quando o Grêmio começou o jogo, ele não tinha outra coisa a fazer. E aí tem o aspecto tático, interessante de você avançar um pouco a marcação e tentar roubar essas bolas, especialmente pelo lado esquerdo ali com o Amuso e o Lucas Esteves. E aí o Grêmio começou a construir algumas jogadas e o Galo demorou a entender isso quando ele percebeu que estava 2-0, porque o futebol é disso também, né? O Amuso faz um cruzamento, a bola desvia e o Arezzo tem o mérito de aparecer na grande área para fazer o gol. O Arezzo, cara, ele pode às vezes perder um gol ou outro, mas ele me representa muito nesse estilo brigador, de presença de área. E ele faz o primeiro gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro, substituindo o Bright White. Gosto muito desse moleque, ele é jovem, ele tem 20 anos, é uma joia que precisa ser lapidada e tal, mas centroavante, tá? Ele é centroavante, faz o gol do Grêmio, que foi pro VAR e tudo mais, mas aí se verificou que ele estava legal, tem um desvio no meio do caminho, aquela coisa toda. O Amuso começa a entrar no jogo, né? Começa a fazer várias jogadas individuais pelo lado esquerdo, ele perde algumas bolas algumas vezes, mas aí também tem o mérito dele no aspecto defensivo. Porque aí tanto ele quanto o Kiki Oliveira, eles são muito fortes fisicamente nesse sentido, eles começaram a ajudar os laterais. E aí começaram a impedir um pouco o Galo de ter um pouco mais aquela liberdade. O Grêmio começou a tanto ocupar o campo de ataque quanto impedir que esses caras chegassem pelos lados do campo. E isso favoreceu demais o estilo de jogo do Grêmio. E aí depois o Grêmio teve uma roubada de bola no meio campo, uma liberdade tremenda do Villaçante. Ele busca um passe, tem um bate-rebate, o Edenilson tem o mérito de chutar de primeira e fazer o segundo gol. O Edenilson capitão, que também é uma novidade, é uma liderança, é um cara que vem conquistando a posição. Eu não sei se ele é esse cara, esse referencial técnico, né? Não sei nem se técnico, né? Mas, poxa, ele recebe a braçadeira de capitão e é o principal nome do Grêmio no setor de criação. Eu não quero questionar isso depois de uma vitória, mas se a gente chega nesse ponto é porque tem algo errado. Quando você tem Cristaldo e Monsalve no banco e eles sequer entram, e o Quinteiros foi questionado sobre isso e está dizendo que, não, veja bem, eles vão ter muitas oportunidades de começar jogo e tal. Vou tentar entender aqui que ele fez a leitura do adversário, percebeu que era um adversário muito superior e se propôs a isso. Se propôs a se defender e ganhar no limite, no sufoco. Mas até quando? Até quando vai ser esse Grêmio de ganhar no limite, no sufoco, sem a intenção de ganhar? Porque os atleticanos estão reclamando, e com razão, da incompetência do time deles. Porque um resultado normal, e não existe isso no futebol, né? Mas um resultado normal, pelo que foi o jogo, não é uma disputa de pontos, né, no box, né? Então o Galo, o que importa é quem bota a bola na rede, o Galo botou uma, o Grêmio botou duas, pronto. E o Grêmio venceu o jogo. Agora, a gente precisa avançar, né? A gente precisa analisar o todo. Vai ser assim até o fim do Brasileiro? Aí vai passar trabalho, né? Porque, com o perdão do simplismo até na análise, as bolas do Galo que não entraram hoje, lá ele, contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Botafogo, contra o Inter, contra o São Paulo. E aí? Pode ser que entre. Então, não dá para depender do Volpi todo o jogo. Que bom que temos um goleiro, um grandíssimo goleiro. Resolvemos esse problema, mas a gente precisa pensar um pouco mais. A gente precisa pensar no aspecto do time. A gente Quinteiros, né? Porque até agora não está me agradando. A gente tem algumas figuras importantes ali, o Wagner Leonardo, o Lucas Esteves acho que fez um bom jogo, e não consigo entender, por mais que ele justifique,
que na ausência do Igor Serrote, que cansou, o primeiro jogo dele no Brasileiro, acho que é o terceiro jogo dele entre os profissionais, né, não consigo entender que o substituto na lateral seja o João Lucas. Onde está o João Pedro? Ah, mas o João Pedro é bom ofensivamente, segundo o Quinteiros. Ele é muito forte ofensivo, então a gente vai depender dele em alguns momentos, dizendo nas entrelinhas de que defensivamente ele deixa espaço. Mas e o João Lucas, meu caro? O João Lucas, então, é um primor defensivamente? Não é. Então, assim, o João Pedro, ele é um cara muito bom no ofensivo, muitas vezes faz gols, tem um grande apoio e é um lateral muito forte fisicamente, pois que se trabalhe para que ele recomponha. E ele tem pontas agora, né, que podem fazer esse trabalho. Se você quiser testar e dar moral pro Igor Serrote, eu concordo. Agora, na ausência dele, o João Lucas, e por essas coisas o Quinteiros vai começando a se perder. O resultado foi maravilhoso, mas eu não posso deixar de enxergar aquilo que estamos vendo. O Grêmio teve muito tempo para trabalhar, depois da perda do título gaúcho, estreia no campeonato em casa contra um bom adversário, é verdade, e ganhou desse jeito. Ufa, mas e agora? Vai ser sempre assim? Eu espero que não. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!